Na produção de mel, o produtor pode optar por dois tipos de atividades: a apicultura, envolvendo as abelhas com ferrão, e a meliponicultura, com as abelhas sem ferrão. No Cerrado, existem mais de 1.000 espécies de abelhas sem ferrão. A mais comum é a tiúba, com uma produção anual de 2 a 4 quilos de mel, que pode valer até R$ 500. A produção é mais lenta, mas é de qualidade superior. Com as abelhas com ferrão, a mais comum é a Europa. A produção anual pode ultrapassar os 40 quilos. A cor da flor pode influenciar na textura e na cor do mel produzido. Enquanto a tiúba fabrica um produto com 27 a 30% de umidade, a europeia fica em torno de 18%. Na meliponicultura, a gente tem que observar alguns fatores. O principal é se aquela abelha que você quer criar é da sua região, porque às vezes a gente é apaixonado por determinada espécie e quer trazer ela de outro estado para o nosso, e às vezes ela não se adapta. Essa é a primeira orientação. A segunda é identificar aonde você quer criar essa colônia, se é na cidade ou na zona rural. Sendo na cidade, você tem que observar se você vai ter um pasto apícola para aquela abelha, onde que ela vai coletar o néctar e o pólen para ela. E se for na fazenda, você tem que observar quais que são os predadores naturais. No caso aqui, nós temos esse gaiolão que protege contra macaco, tamanduá-bandeira, inimigos naturais. As abelhas se dividem em 5 classes. As faxineiras, responsáveis pela limpeza do local. As nutrizes, que cuidam da alimentação das larvas e da abelha rainha. As engenheiras, que cuidam da estrutura do local com a produção de cera. As soldadas ficam responsáveis por proteger a colmeia e impedir que outros insetos roubem o mel. E por último, a campeira, que tem a missão de buscar mantimentos e néctar para a fabricação de mel. A abelha vive em torno de 50 dias, enquanto que a rainha pode viver até 3 anos. Um dos piores vilão da meliponicultura é o forídeo. Quando o meliponicultor está começando, às vezes ele faz algum manejo errado, ele abre brecha para o forídeo. O que é o forídeo? Ele é uma mosquinha pequenininha, aquela mosquinha da fruta, e ela vem, pousa e bota um ovo dentro da colmeia. Esse ovo vai virar uma larva e ele começa a comer o pólen e o líquido larval da colmeia. Chega a levar a colônia a definhar e morrer, porque as campeiras vão ficar fazendo limpeza e a rainha vai parar de fazer postura e o enxame definha e morre. Então o principal vilão da meliponicultura é o forídeo. A estrutura se divide em ninho, sobreninho e melgueira. São formados discos de cria onde os ovos são depositados. Neste local, eles vão se desenvolver. A temperatura não pode ficar menor que 28 graus. Abaixo disso, a colônia pode sofrer com estresse térmico. Em uma ninhada, nascem uma média de 8% de princesas. São cerca de 3 a 4 mil abelhas por colônia. Na fazenda, Fernando tem 37 caixas, entre tiúba, abelha jataí, uruçu amarela e outras espécies. A estrutura física, você tem que ter uma cobertura para proteger da chuva e do sol. Ela tem que ficar protegida ela tem que ser protegida do sol e da chuva. E questão de caixa, modelo de caixa, cada espécie tem um modelo de caixa. Vamos falar da jataí, que é uma abelha que todos nós conhecemos. Medida interna da caixa dela é 10 por 10, 3 alças, cada um com 7,5 cm de altura. Se eu pegar a jataí e colocar numa caixa de tiúba, que é uma caixa 18 por 18, o que vai acontecer? Ela vai produzir muito invólucro, em vez de produzir mel, ela vai tentar aquecer a colônia. Então, cada abelha tem uma espécie de caixa determinada. Na entre-safra, semanalmente, são colocados 50 ml de xarope para que não percam a produtividade e o desempenho.